Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é sábado, dia 18 de fevereiro. Dia 18 de fevereiro. E a gente vai anunciar a primeira contratação para a temporada de 2023. Por que eu falo a primeira? Tá? Pô, John, não chegou o Romero, não chegou... Sim, mas o Romero já havia sido contratado no fim do ano passado, tá? Desde que começou a temporada aí de 2023, a gente entrou nesse novo ano, não tivemos contratações. Teve aí a negociação pelo Yuri e tudo mais, mas agora fomos pro mercado e trouxemos um jogador, tá? Vou trazer aí todas as informações para vocês. Se inscrevam, deixem um like, sigam o John lá no Instagram também, tá? @John do Timão. E é isso, rapaziada, vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, o Corinthians ontem já iniciou a preparação para enfrentar aí a equipe do Mirassol amanhã. Tá? A gente jogou na quinta contra o Palmeiras, ontem à tarde tivemos um treinamento, hoje mais um treinamento, e aí amanhã, 6h30, tá? Em casa, Corinthians e Mirassol. O John vai pra Arena, tá? Vou pra Arena amanhã. Transmissão do jogo TNT e HBO Max, certo? Mantém aí o padrão da última partida. E o Fernando Lázaro fez a mesma sequência. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Palmeiras fez apenas um trabalho regenerativo, tá? Os demais fizeram uma atividade aí com o nosso treinador Fernando Lázaro, contando com a presença do Guilherme Biro, do Pedrinho, do Giovani, tá? Tivemos também o goleiro Cauê, o Arthur Souza, Wesley. Eu falei 6 jogadores que subiram recentemente da base pro principal. 6 atletas. Tá? E aí eu te pergunto, qual desses recebeu oportunidade no Paulistão? E aí agora a gente tem 3 rodadas. E o Corinthians na 4ª colocação ainda. Na 4ª colocação. Atrás do Palmeiras, do São Bernardo, do São Paulo. E a gente é o 4º colocado. Tá? Então a gente segue essa preparação, buscando aí uma vitória contra o Mirassol. E o técnico Fernando Lázaro falou sobre esses atletas aí que disputaram o Sul-Americano Sub-20, né? O Giovani, o Pedro e o Biro, tá? Sobre essa integração com o elenco principal. Em relação ao Biro, o Giovani e ao Pedro já treinaram hoje, tá? Já estão participando do dia a dia conosco. Parabenizei por tudo que fizeram e já estão sendo integrados. O Bira é um meio-campista, conversamos com ele e com o Pedro para dizer onde os vejo atuando nessa sequência. Pô. Onde que o Fernando Lázaro os vê atuando? Onde? Em algum outro time. Na base, em algum outro lugar. Porque no Corinthians até agora nada. Até agora nada. Pô, John, mas os caras voltaram agora do Sul-Americano. Antes do Sul-Americano, não utilizou. Durante o Sul-Americano, a gente teve o Arthur Souza, a gente teve o Wesley, que poderia ter sido utilizado em algumas partidas, não utilizou. Tá? Então, assim, feliz, tá, pela reintegração desses atletas, retornando do Sul-Americano Sub-20, com a moral lá em cima, pelo título, tá? Feliz. Só que isso precisa acontecer na prática, tá? Precisa acontecer na prática e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e para você que está com o saldo do FGTS parado na conta, tá? Entre em contato aqui com a Mais Ágil, manda uma mensagem lá, tem um link na descrição para vocês também. O pessoal da Mais Ágil vai resolver para vocês de forma rápida e simples. Vocês já vão receber esse saldo, tá? Esse crédito, esse valor do FGTS na conta de vocês, tá? Para gastar, para pagar uma dívida, para pagar uma conta, para fazer um investimento, comprar um carro, um apartamento, o que for, tá? Usem o dinheiro do FGTS, entrem em contato aí com a Mais Ágil. Vamos para cima, rapaziada. Bom, ontem muita gente me mandou, tá? Uma informação aí do Craque Neto sobre a Neoquímica Arena.
E a informação que o Neto falou ontem nos Donos da Bola é a seguinte. Vou até pegar a fala completa dele aqui. O Corinthians está fazendo um pool, não vou falar o que é, mas é um pool de empresas de um ramo importante e essas empresas vão pagar o estádio. É informação minha para agora. O Corinthians está fazendo um pool de empresas, o que é muito legal, e esse pool de empresas é juntando um monte de empresa de um ramo só e vai pagar o estádio, e esse dinheiro do estádio que o Corinthians não vai precisar pagar mais, vai investir. E aí, só para explicar, tá? Pool de empresas seria, sei lá, uma junção de empresas. Sei lá, pegar 5 empresas de um mesmo ramo para fazer aí o pagamento do estádio. Vamos para a prática, tá? Vamos para a prática, que eu acho que é muito importante pra gente. O Corinthians ainda deve 600 milhões da Neoquímica Arena. Fechou a venda do naming rights para a Neoquímica, então agora se chama Neoquímica Arena. E arrecadou 400 milhões de reais. Então, tinha 600, 400 já vão ser abatidos do naming rights. Perfeito. Perfeito. Então faltam pagar 200 milhões de reais. E aí, ao que tudo indica, essas empresas entrariam para pagar esses 200 milhões restantes. Que aí tudo que entrasse de bilheteria, exploração comercial, vai pro cofre do Corinthians, vai para nossa conta do clube, entendeu? E não mais para pagar o estádio. A primeira dúvida que eu tenho e é a principal. Pô, beleza, essas empresas vão investir, vão pagar o estádio, 200 milhões. E elas vão querer o que em troca? O que em troca? Porque é o seguinte, o Corinthians tem 20 anos para pagar esses 200 milhões. Ou seja, tem que pagar 10 milhões por ano durante 20 anos. 10 milhões por ano. Foi o acerto e o acordo do financiamento. E aí a gente vai fechar com um monte de empresa que vão pagar esses 200 milhões. A troco do quê? Ah, eles vão ser patrocinadores do clube? Pô, se você tá fechando com um patrocinador que vai te pagar 10 milhões por ano durante 20 anos, cara, é muito pouco. Muito pouco. Ainda mais que são diversas empresas. Tá? O Neto não especificou o número, mas, pô, no mínimo 3. No mínimo 3. Tá? Fico feliz com essa busca, mas eu quero entender um pouco mais, tá? Eu quero entender a troco do que o Corinthians vai receber esse patrocínio. Porque se for para ser patrocinador do Corinthians, eu mostro aqui toda semana, os engajamentos do Corinthians nas redes sociais, por exemplo. O Corinthians enchendo o estádio toda semana. É o time mais engajado que tem. Pô, se a gente não conseguir um patrocínio que pague mais de 10 milhões de reais por ano, pode fechar as portas da diretoria. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Então, assim, estou contente, animado com essa notícia, mas quero entender o que essas empresas vão querer em troca. Ah, eles vão dar os 200 milhões agora, e aí o Corinthians já quita essa dívida? Aí é uma situação diferente. Aí você não tá arrecadando 10 milhões no ano, tá? Se for pra eles, não, vamos quitando, então o Corinthians não tem mais que pagar as parcelas, 400 milhões é pelo naming rights, a outra parte é pelos patrocinadores. Se for pra ir parcelando, ou se eles assumirem essa dívida e aí for um patrocínio de 2 anos, por exemplo, pro clube, aí beleza. Aí pode ser algo justo, porque aí você tá pegando 200 milhões em 2 anos, ou seja, o patrocínio no ano é de 100 milhões de reais. Aí você mudou totalmente a lógica. Aí faz sentido. Aí é um valor justo. Aí o valor de arrecadação que você tem com os jogos, você investe no seu time, você vai pagando a sua dívida. Por quê? Uma coisa que a gente esquece. Tirando esses 200 milhões do estádio, o Corinthians tem uma dívida de 900 milhões de reais.
que o Duílio assumiu era, sei lá, 950, caiu para 920. Certo? Ou era 920, caiu para 907, alguma coisa assim. Então a dívida ainda existe de 900 milhões de reais. Tá? Por isso que eu falo, se é para fechar com patrocínio, fecha com patrocínio que vai ajudar a gente. Que vai entrar o dinheiro, você vai falar, isso aqui é já para abater uma parte das dívidas, isso aqui é para contratação, para fortalecer o time, você disputar os principais campeonatos, ganhar premiação e aí continuar fazendo esse fluxo. Você mantém estádio cheio, você tem mais patrocinador, você tem premiação das competições. E aí vai entrando dinheiro, vai entrando dinheiro, vai entrando dinheiro. Enquanto estiver entrando bastante dinheiro, é o que a gente quer. É o que vai fortalecer a nossa equipe e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, tá? O Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, 23 anos, uruguaio, tem contrato com o nosso clube até o fim do ano, até o fim de 2023. O Corinthians já entrou em contato com ele para buscar a renovação e a resposta foi: Corinthians, a gente tem uma viagem marcada, isso dos empresários dele, tá? Uma viagem marcada para o Brasil para março, tá? A data que a gente tem, a gente vai em março, faz uma reunião, tá? E já faz esse acerto aí da renovação. Por isso que eu já falei para vocês, acho que uma semana atrás. Nesse momento, hoje, até o fim do fevereiro, de hoje até o fim do fevereiro, até o fim de fevereiro, não vai ter avanço nessa renovação do Bruno Mendes. A gente tem que aguardar a reunião em março com os empresários dele para correr com essa renovação de contrato. Qual que é o problema? O Inter já está interessado no Bruno Mendes desde que começou a temporada, desde que ele saiu do Inter, né, retornou ao Corinthians aí por empréstimo, certo? Ele foi emprestado pro Inter, acabou o contrato de empréstimo, ele retornou ao Corinthians. Desde lá o Inter quer o retorno dele, o Mano Menezes pediu, a diretoria tá atrás, a mídia gaúcha diz que o desejo do Bruno Mendes é retornar ao Inter. E agora, o Flamengo também entrou nessa briga. Por quê? Porque o técnico do Flamengo é ex-treinador do Corinthians, trabalhou com o Bruno Mendes aqui, está precisando de um zagueiro lá, pediu o Bruno Mendes. Por quê? Porque o contrato dele acaba no fim do ano. Qual que é o problema? Qual que é o risco? Qual que é o perigo? Um desses clubes chegar agora pro Bruno Mendes e fazer uma proposta forte. Que aí o Corinthians vai ter que cobrir essa proposta. Tá? Vai ter que cobrir essa proposta. Se não, no fim do ano, você vai perder um zagueiro de 23 anos que tem condições de ser titular do seu time. E aí vai ficar com o Gil de 37 anos, Balbuena com 31 vai sair no meio do ano. O que você vai fazer, tá? Então, é uma situação que ainda está tranquila, mas que pode ficar perigosa. Enquanto a gente não conseguir sentar com os empresários e negociar essa renovação, fica esse pé atrás. Fica a possibilidade dos demais clubes conseguirem fechar um contrato, tá? Um pré-contrato aí com o uruguaio para ele assinar com o clube para 2024. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês e Duílio, abre o olho. Abre o olho. Mais uma vez, é um erro da nossa diretoria. Nesse momento, os empresários estão ocupados, mas eles não estavam ocupados desde dezembro, novembro. Já dava para nossa diretoria ter ligado para eles, falado, ó, primeira data que tiver, vem pro Brasil, porque a gente precisa renovar com o Bruno Mendes. Eles já teriam vindo, já teria resolvido essa situação. Não, vamos ver para frente, vamos vendo aí que aí a gente renova. Aí agora, o que vai acontecer? O cara vai estar mais valorizado, porque o Inter tá atrás, o Flamengo tá atrás, vai pedir um salário maior. Por quê? Porque tem outros clubes procurando o jogador. E olha como a nossa diretoria é inteligente, rapaziada, é surreal, cara, é surreal. Comentem aí, por favor. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians fechou a contratação do meio atacante Christian Barletta, tá?
atualmente está jogando no São Bernardo, mas ele pertence ao Joinville. Meia atacante, canhoto, 21 anos. 21 anos. Já passou aí, obviamente, pelo Joinville, né, que é o clube que ele pertence, Chapecoense e também o Bahia, tá? E aí vem emprestado pro São Bernardo para jogar o Paulistão. E não sei se vocês viram um gol que o Santos toma do São Bernardo, que é uma bola que vem da lateral direita, no cara próximo à área ali, quase dentro da área. Ele dá um tapinha girando, dando uma caneta no Maicon, o zagueiro Maicon, o careca, e aí já finaliza fazendo um golaço. É o Christian Barleta, tá? É o jogador que o Corinthians contratou. O Corinthians já encaminhou, já fechou a base salarial, tá? E valores aí referentes a essa compensação financeira. E aí o que falta agora é essa assinatura de contrato. A previsão é que o Christian Barleta se apresente ao Corinthians ao final do Paulistão, tá? Ele não vem para o Corinthians antes, ele vai finalizar o Paulistão pelo São Bernardo, que é o contrato que ele tem com a equipe do São Bernardo. Vai finalizar o Paulistão lá e aí vem para o Corinthians, tá? Na semana aí de inscrição para Libertadores, para o Brasileirão e praticamente a última semana de inscrição aí do Campeonato Brasileiro antes da janela do meio do ano. Fica aberta aí até mais ou menos o dia 5 de abril a janela. E aí depois, tá? E aí depois só abre no meio do ano. Só abre em junho. Junho ou julho, se eu não me engano. Eu acho que é dia 30 de junho, abre. Certo? Então, assim, é um momento crucial para o Corinthians ir para o mercado e trazer jogadores com qualidade. Christian Barleta, 4 gols, tá no Paulistão, tem uma média boa. 4 gols no Paulistão. É um jogador que tem a qualidade, eu vi os gols dele, vi alguns lances, tá? Um jogador, como eu falei, canhoto, tem qualidade e jovem. Não sabemos ainda o preço que o Corinthians vai pagar, a base salarial, mas assim, pelo que eu vi, vai ajudar mais a nossa equipe do que o Romero. E aí o principal ponto, a gente vai gastar muito menos com o Christian Barleta do que com o senhor Angel Romero. Com o salário do Romero, você traz 3, 4 jogadores no estilo do Christian Barleta, que está se destacando em clubes de menor expressão. Você traz esse jogador. Se não deu certo, o seu investimento foi baixo. Se der certo, seu investimento foi baixo, e aí a compensação vai ser enorme. Tá? Então espero que a nossa diretoria tenha percebido isso e continue buscando jogadores desse tipo, tá? Jogadores jovens, com preço baixo e com potencial de crescimento grande. Certo, rapaziada? Quero saber o que vocês acharam dessa primeira contratação do Corinthians aí para a temporada de 2023, tá? Se alguém já conhecia o Christian Barleta, qual que é a expectativa aí da nossa torcida para a sequência da temporada? Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!